Começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação. E hoje nós temos como convidado o professor Bira Morgado. Olá, professor. Professor, Olá. Quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Vamos lá. A minha graduação é em Direito, depois eu fiz uma especialização em Gestão de Talentos na FAI e mestrado em Administração no Positivo. Eu também atuei bastante no mercado corporativo como gestor de recursos humanos e de marketing e relações públicas em grandes empresas. A maior parte delas alemãs, como Siemens, Volkswagen, ThyssenKrupp. Mas também nesse meio teve muitas empresas como uma francesa, Teleperformance, uma inglesa como a Invensys e a norte-americana como a Manitowoc. Então eu passei por gestão de pessoas, fui para o marketing, inovação, transformação digital, a área comercial e hoje eu faço uma mescla de tudo isso. Professor Bira, o que é o mundo digital e o que ele tem a ver com inovação? Bom, hoje se fala demais sobre o universo digital. Por quê? Para nós é muito importante que nós tenhamos no nosso DNA a concepção de que o mundo mudou. Não será mais o mesmo. E aqueles que não entrarem nesse mundo ficarão para trás. Isso serve também para as empresas, para as organizações, porque tem que ter um início, tem que ter pelo menos o processo da digitalização. Se nós falarmos, vamos lá, especificamente sobre a área de recursos humanos, gestão de pessoas, que é o império dos documentos, dos papéis, tem 1/4 de século para conservá-los caso necessite, é aí que entra fortemente esse processo de transformação digital, ou seja, o início, os primórdios, a digitalização. Por quê? Convenhamos, Papel, além do perigo que representa, ele ocupa espaço. E espaço é metro quadrado. Metro quadrado é dinheiro. Imagine um escritório de contabilidade localizado numa área central de Curitiba. Se ele tem 1 ou 2 salas somente para a compactação desses documentos, o quanto ele gasta? E como ele poderia direcionar essas 2 salas para uma outra atividade, inclusive a recepção ao público que ele tem. Então, professor, transformação digital é tudo o que está acontecendo hoje no nosso universo. É o chamado e-commerce, ou seja, o comércio eletrônico. É tudo que nós estamos fazendo, praticando, inclusive essa entrevista que nós estamos tendo aqui é através do meio digital. Nós temos Zoom, nós temos lives, nós temos várias plataformas que propiciam que isso aconteça. O home office, por causa da pandemia, também nos trouxe mais fortemente esse exemplo em como trabalharmos também nesse universo digital. Portanto, ficar fora dele é se autoflagelar e, ao mesmo tempo, decretar a sua morte. Com a pandemia, não é isso? Isso, com a pandemia, principalmente. Professor Bira, quais são os tipos de inovação que existem? Essa pergunta é legal, professor. Por quê? As pessoas pensam que inovação só se resume a dizer é uma startup, e aí já está resolvido o que é inovação. Eu vou até pegar 2 questionamentos, No passado, existia um autor chamado Schumpeter, há mais de 50 anos. E ele já falava sobre inovação. Só que naquele tempo, o que ele falava não teve acolhida. Agora, há uns anos atrás, redescobriu-se esse autor. Consequentemente, outro também, E, logicamente, os termos inovação, digitalização, mundo digital que nós estamos vivendo, vieram fortemente à tona. Mas, para isso, eu não posso, sob nenhuma hipótese, esquecer que existem classificações para essa inovação. Aí as pessoas perguntam, tá, quer dizer que inovação é uma disciplina? Claro,
Também tem fundamento, também tem teoria, né? Vem da academia. E a inovação pode assim ser dita que ela pode ser incremental ou disruptiva. Incremental é o passo a passo, é aquilo que nós fazemos lentamente. Se eu tenho algo a melhorar sobre algo já existente, ela é incremental. Alguns dizem até que a evolução da espécie humana é incremental, né? É passo a passo. Já a incrementação, a segunda parte da inovação, a disruptiva, né? Nós temos a incremental e a disruptiva. A disruptiva é aquela que dá grandes saltos, rompe com qualquer preceito do passado. Quer um exemplo? O tradicional, a Apple, nada existia com aquela configuração. A partir do momento que Steve Jobs e outros vieram com aquele aparelho, criou-se um novo comportamento. Eu sou do tempo das teclas. Quem imaginaria que um aparelho poderia ser manuseado com o touch, com o toque? E mais ainda, com os aplicativos que vieram e mudaram nossas vidas. Portanto, nesse mundo digital, até o professor me perguntou agora há pouco sobre isso, se você quer abrir um negócio e que esse negócio venha a ter sucesso, ele terá que obrigatoriamente passar por um aparelho digital. Ele é o teu suporte de vida. Quer fazer a grande pergunta? Faça o seguinte: se você esqueceu o teu aparelho digital em casa, o que você fará? Eu aposto, né, boto minhas fichas que você vai voltar e buscá-lo. Por quê? Porque através desse smartphone, ou seja, outro aparelho, né, tablet, computador, que simplesmente você estará conectado com o mundo. Então, esquecendo esse aparelho, você perde a conexão. Você deixa de ser visto, de ser encontrado. E não se esqueça que as conexões se realizam tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Assim sendo, se você quer se tornar um incógnita, volte ao mundo passado, né? Que somente havia duas soluções para você ser encontrado, ou em casa ou no trabalho. Nesse meio tempo, quem saberia onde você estava, né? Uhum. O Schumpeter é o homem da destruição criativa, não é isso? Exato. Esse é o grande nome da inovação. É. Professor, na literatura existe algum nome para acreditar em inovação? Para acreditar, para dar credibilidade? Isso. Hoje nós temos, eu vou citar uma coisa bem moderna, né? Nós temos o Bill Gates, nós temos o Steve Jobs, que são os grandes nomes quando nós queremos citar algo disruptivo e algo que mudou nossos mundos, né? Por quê? Exemplo, os aplicativos que nós utilizamos, o Windows, ou os aparelhos da Apple, nada mais será como foi antes desses garotos de garagem, né, terem descoberto não, né, terem aprimorado essas tecnologias. Porque a internet, ela era de cunho militar. E mesmo os aplicativos, a forma como se comunicava, foi cedida pelo exército para as universidades. Aí essa garotada que não era chegada a relacionamentos, eram os nerds, os geeks, né, se apropriaram desse sistema para poder fazer comunicação com as cheerleaders, talvez, as moças bonitinhas dos clubes, né? E assim foi que, um falando com o outro, né, criou-se as mídias sociais. E além do que, depois acrescentando os pacotes que poderiam ser transmitidos, imagens, sons, e o que tem hoje não será nada comparado ao que vem ainda pela frente. Portanto, esse ano de 2021 está fadado a nós termos ainda mais conhecimento. Para isso precisaremos ter uma flexibilidade, uma resiliência, uma força muito grande para acompanharmos a evolução dessa tecnologia que, se já mexe com as nossas vidas hoje, imagine como que está ainda para vir. E não podemos esquecer do Elon Musk. Você pode falar um pouco sobre a Tesla e o SpaceX? Bem lembrado, professor. Eu falei no Steve Jobs, falei no Bill Gates e não falei no Elon Musk. E esse é o cara. Tanto é que, pela revista Forbes, a lista Forbes, ele é considerado o mais rico, o que mais recebeu, o que mais ganhou em 2020. Aí vem a pergunta, você vai dizer, mas alguém ganhou em 2020? Se não fui eu, quem foi? Foram muitos, né? E claro, Elon Musk,
Ele tem uma história, tem um livro que fala também sobre a vida dele. Ele era um menino na África do Sul que sofria bastante bullying por parte dos jogadores de outros times. Então, um dia ele estava na arquibancada, na parte alta, e jogaram ele lá de cima. E nessa queda, ele sofreu muitas fraturas no rosto. Diz ele que foram 18 anos para transformar o rosto dele no que é hoje. E para fugir desses grandalhões, ele disse assim: eu me escondi no lugar onde esses, entre aspas, idiotas não frequentam, né? Qual seria o lugar? Biblioteca. E na biblioteca ele aprofundou mais ainda os seus conhecimentos, sabendo até a distância. Ele era um Google ambulante, a distância entre a Terra e a Lua e outros dados. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, ele é responsável hoje pela Tesla, que é a empresa automobilística que mais fatura. Acho que somadas todas as outras, deve dar o valor dessa Tesla. Criação de carros elétricos, um conceito totalmente moderno. Toda a produção é vendida. Inclusive nos países nórdicos quase não se compra mais carros a combustão, somente carros elétricos. E pasmem, né? Que um carro a combustão como nós consumimos hoje utiliza em torno de 22 mil peças. E um carro elétrico somente 20 peças ou 22. O que isso vai causar na cadeia produtiva? Por isso que nós estamos tendo uma resistência bastante grande para passarmos para esse novo setor energético. Elon Musk também é responsável pelo projeto SpaceX. Já ouviu falar? É aquele projeto que tenciona levar seres humanos para Marte. E olha, com a SpaceX, ou o SpaceX, não sei qual é o gênero aí, ele está tendo ou fazendo o mesmo papel que a NASA com um custo infinitamente menor. Olha o que é iniciativa privada quando entra em uma esfera que era dominada pela pública. Então, trabalha a NASA, que é pública, gastando horrores, trabalha a SpaceX, fazendo os mesmos sucessos, né, com infinitamente menor quantidade. E ainda falando em Elon Musk, semana passada ele investiu, né, no Bitcoins, ele comprou uma quantia enorme. Já soube que essa semana, só com os dividendos dessa aquisição do dinheiro digital, ele recebeu em torno de 600 milhões de dólares. Ele quer, com essa atitude dele, incentivar o uso do dinheiro digital. Enfim, se nós queremos ouvir falar em transformação nesse nosso mundo, é Elon Musk o nome da transformação. E ele fez com que o Bitcoin subisse 500%. Exato. O professor Bira, pode falar um pouco sobre a inovação no universo agrícola? Uau, isso é show. Nós aqui do Brasil, né, e dizem que agro é tudo, agro é pop, né? Nós estamos trabalhando fortemente no ambiente agrobusiness e tudo que nós temos de tecnologia está sendo voltado para isso. Claro que eu não posso esquecer o passado, nos anos 70, quando os militares na época foram os grandes responsáveis pelo avanço do mundo agrobusiness de hoje. Por quê? Houve a decisão de investir primeiramente no mundo industrial e como segundo plano no mundo agrobusiness. Depois, logicamente, com o crescimento exponencial da população, precisou-se investir rapidamente no mundo agronegócio. E os militares fizeram isso, né? Criaram Embrapa, investiram bastante. Não estou fazendo uma defesa, mas é uma realidade. Contra fatos, não há argumentos. E isso resultou no que nós temos hoje. Ou seja, o Brasil é um dos grandes fornecedores de alimentos mundiais. A produtividade é alta. Consequentemente, o consumo de defensivos agrícolas também é alto. Isso é preocupante, porque nós temos que pensar que defensivo agrícola é caro e tem um custo para a sociedade, um custo, inclusive, saúde. E nós temos que estar atentos a essas nuances, né? Bom, que mais? Pecuária, mundo agro, as plantas em si, os vegetais. Nós temos os drones que estão revolucionando o mundo da agricultura. Hoje, através dos drones, eu consigo mapear a área plantada e eu não preciso mais passar o defensivo uniformemente gastando horrores, porque o defensivo é caríssimo. O que eu faço? Mapeando por calor,
eu sei as áreas que são mais úmidas e menos úmidas, que precisam mais defensivo e precisam menos. E eu aplico mais nas áreas que precisam mais, consequentemente, menos nas que demandam menos. Isso dá uma economia monstruosa, gente. E com drones, com tecnologias que estão surgindo, tem muitas startups que trabalham especificamente com isso. Nós temos uma rede social própria para o mundo do agronegócio, que é YouAgro. Você entrando lá, fala com as pessoas, cria uma rede de conversação sobre os problemas que as pessoas têm, consequentemente as soluções que outros acharam. Enfim, agro, ainda nós teremos muito mais resoluções e é produtividade por metro quadrado, não é só expansão territorial. Não quer dizer que o Brasil está aumentando sua produção porque está avançando em direção à Amazônia, em direção ao Tocantins. Não, isso acontece também. Mas a produtividade tem vindo particularmente da região sul e centro-oeste, ou seja, as áreas que já estavam produzindo e estão produzindo mais ainda. Vamos falar agora de um outro setor, a inovação na medicina. Você, professor Bira, pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, e ainda mais que nós vivemos um mundo pandêmico, né? Covid-19, em que os grandes laboratórios estão correndo atrás de uma solução para esse mal que aflige a nossa humanidade, consequentemente você e eu. Estão surgindo soluções, mas nós temos outras hipóteses, como na área de raio-x, nós temos microagulhas indolores, nós temos processos que também o médico daqui faz a operação lá através do robô. Enfim, se você pensar que existem startups as mais variadas, né? Existem a Food Tech, que é na área de alimento, existe a AgTech, que é na área da agricultura, existe as Fintechs, que são na área das financeiras, e também as Biotechs. E biotecnologia, né, é o que está hoje pegando forte. Aliás, se eu dissesse para vocês o que está pegando forte, eu diria tudo. Portanto, existe mercado, sim, para que nós trabalhemos. Importante é que você saiba que o principal para você estar engajado nesse mercado, o professor falou agora da medicina, né, teve uma alavancagem bastante grande de mão de obra por causa da pandemia. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ainda está sendo bastante requisitado. É a mão de obra do momento. Mas o que você tem que fazer é estar atento a essa revolução, essa passagem de tudo que está acontecendo. E aqui, ó, esse é o principal patrimônio que nós temos. Se você mantiver esse patrimônio atualizado, em tudo que acontece à sua volta, participando, tendo essa pitada de TI na sua pele, né? No seu DNA, porque TI é a área que está alavancando toda essa revolução. Portanto, atualizar-se, estar presente nos fóruns de discussão, sejam aqui internos ao Brasil ou sejam lá fora, mundialmente, né? E que essa tendência que hoje é no futuro, ao transformar-se em realidade, que é o presente, não nos pegue com impacto. Porque se nós temos impacto ao receber alguma coisa, automaticamente o ser humano oferece resistência. Então, por isso que se fala em flexibilização, se fala em dominar o idioma inglês. Aí isso vai também pegar no meu pé dizendo assim, cara, lá vem aquela mesma ladainha do inglês. Mas eu vou dizer para você, inglês, o domínio do inglês é uma habilidade. Ou você tem essa competência, ou tem que conquistar obrigatoriamente. Mas eu sempre fiz em várias escolas e não aprendi. Lembre-se do inglês para participar desses fóruns, para adquirir esse conhecimento, para conseguir as melhores oportunidades no mercado, porque as grandes empresas multinacionais têm como competência no perfil que você domine esse idioma. Então, vai lá, se não tem, se não domina, se não é fluente, se é somente the book is on the table, sinto muito, você já perdeu o mercado e continuar perdendo mais. Então, corra atrás. E no mercado da medicina, no mercado da alta tecnologia computacional, no mercado da educação também, né, que até posso antecipar alguma coisa, que a educação foi uma das áreas que passou e está passando uma grande transformação. As aulas presenciais. Qual o futuro das universidades? O grande mote hoje, o que está pegando,
são os diplomas. Porque muitas das empresas que estão sobressaindo, né, exponencialmente criadas, que são as startups, não levam em consideração a parte técnica, o diploma. Levam em consideração ou hard skills ou soft skills, ou seja, o que você promete e vai cumprir para aquela startup. Mas, é lógico, né, se vivemos na era do conhecimento, eu não posso simplesmente descartar os diplomas que nós estamos conseguindo. Claro que não. Eles têm que ter uma valorização, mas essa valorização tem que ser acoplada ao como você vai utilizar o que você tem ali no papel. Não basta dizer que somente o título, o diploma, o certificado vai garantir para você o mercado de trabalho. Não. Se apresenta aquilo e faz a proposta. O que eu posso, a palavra do engenheiro, né? O que eu posso agregar no momento e o que eu posso fazer em 3, 4 meses com o que vocês estão me passando. Portanto, faça-se útil, sinta-se útil. É, isso mesmo. Eu agradeço ao professor Bira Morgado pela excelente entrevista e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais e gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as habilidades para inovar. Passou uma Harley Davidson aqui, pessoal, o mercado americano aqui, pode ser que esteja dando tchau, né? Porque nós temos a ascensão de uma China, nós temos como país mais inovador do mundo no ranking, nós temos a Coreia do Sul, nós temos Israel, né, que também é o paraíso da nanotecnologia. Estejam atentos a essas culturas, gente. Nós temos a Índia, que investe pesadamente na educação. Não vou desprezar o Vale do Silício, claro que não, né? Atentem, ali o software tem berço, já está mudando um pouquinho, né? Algo está indo para o Texas também, mas Shenzhen, na China, que é o berço do hardware. E o professor perguntou, tá, para que tudo isso, eu falo dos países que estão aí à tona, mas como é que eu faço para participar? Quais competências eu devo ter para estar engajado nesse novo mundo? Vamos lá. Ontem mesmo com a professora eu comentei isso. Continua sendo aquela competência que você não gosta muito. Principalmente quem vem da área de TI, a razão, a lógica, a área das engenharias, né? A comunicação. Hoje os engenheiros, o pessoal de TI, né, eles estão em cargos de CEOs. E para estar lá você precisa saber gerir pessoas. Tem que saber se comunicar. Um outro exemplo é como é que você vai vender um projeto se você não sabe vendê-lo com ênfase, com lógica, com razão. Se o resultado é a derrota daquele projeto, haverá também uma frustração muito grande na tua parte. E lembrando que, falei sobre isso ontem, nós vivemos numa meritocracia. Você é pelo que você faz. O sistema ainda é capitalista. Não sei que sistema que virá na sequência, né? Talvez o capitalismo também não esteja nos seus melhores momentos. E o capitalismo premia aquele que se sobressai. Consequentemente, sobressaindo, ele pinça e diz assim, você é um talento. Cara, vou investir em você. Dá treinamentos, viagens à sede, à matriz ou outros locais onde essa empresa tenha sede também. Então, comunicação continua sendo uma das grandes qualificações para esse mundo. E com a pandemia, terá que haver a requalificação de muitas pessoas. Segundo, eu acho, né, eu tenho lido muito sobre isso, é foco, né, nós temos que ter foco naquilo que nós fazemos, concentração, prazos, né, se te dão um prazo para fazer um projeto, certamente se você entregá-lo antes do prazo com uma qualidade superior, isso será uma recomendação bastante grande. Resiliência. O que é resiliência? Resiliência nada mais é do que resistir a essas intempéries, levar as porradas da vida e, ao mesmo tempo, subir à posição original e continuar a sua caminhada. Né? Lembrando que, para tudo isso, né, o contrato de trabalho também é uma instituição que está com o seu fim, né, os seus dias contados. Hoje, a rapaziada quer trabalhar por projetos. Faz um tempo, né, se dedica 1, 2 anos trabalhando mais de 10 horas por dia, como eles fazem em finais de semana e feriados, mas quando tiram as suas férias, os seus períodos sabáticos,
eles o fazem por 2, 3 meses. Enfim, é você que vai determinar como você fará a sua vida. Não existe mais aqueles planos e cargos e salários. Lembre-se que a palavra da moda é protagonismo. Você é o protagonista, você é o agente da criação dessa coisa chamada carreira. Não espere que ninguém faça por você. Isso não mais existirá. Então, portanto, mais algumas duas qualificações, competências, a criatividade e a inovação. Existem outras, mas vou falar somente sobre essas, porque o mundo, né, da inovação pede muito fortemente essas duas. Criatividade está mais para o mundo das ideias e inovação para, o nome já diz, né, ação, para prática, e nós não podemos deixar de incentivar diariamente. Né? É como tomar banho, é como motivar-se. Tem que ser todos os dias. Você tem que tentar ampliar essa capacidade limitada de pensamento que nós temos. Dá para ampliar? Óbvio que dá. É claro que a dor física não é tão pesada como a dor mental, mas a partir do momento que nós tenhamos uma capacidade de raciocínio mais rápida, mais lógica, que se salte à frente dos outros, claro que haverá o reconhecimento por tudo isso. Fato. Eu agradeço ao professor Bira Morgado pela excelente entrevista. Muito obrigado. Obrigado ao professor, tá? Um abraço para vocês. Obrigado.